vocês estão? Desejo que estejam bem. Hoje faremos a devolutiva da avaliação de matemática com o objetivo de esclarecer algumas dúvidas que surgiram durante a atividade avaliativa. O bimestre está chegando ao fim e, por outro lado, fico feliz em ver o quanto cada um de vocês cresceu nesse tempo de aulas à distância, superando os seus desafios a cada semana. Vamos à devolutiva da semana passada. Então, qual é a habilidade que foi contemplada nas primeiras questões? Nós vamos resolver situações, problemas encontrados através de uma função exponencial. Questão 1. Então, nós temos aqui uma função exponencial que é f de t é igual a 300 vezes 1,1 elevado a t. Então, quem que é a variável dessa função? O t. E nós vamos substituir o t por 2 segundos. Então, vamos à resolução. 300 vezes 1,1 elevado ao quadrado, igual a 300 vezes 1,1 vezes 1,1, 1,21. Multiplicando 300 por 1,121 é igual a 363. Então, alternativa C. A questão 2, nós temos aqui uma equação algébrica, aonde nós temos uma de suas raízes é o 1. O que nós vamos fazer então? Se o número é raiz da equação, nós vamos substituir o x por 1 e igualar a zero. 2 vezes 1 ao cubo menos 4 vezes 1 ao quadrado menos 2 vezes 1 mais k igual a zero. 1 elevado ao cubo, 1. 2 vezes 1, 2. Menos 4 vezes 1 ao quadrado. Então, 1 ao quadrado, 1. 4 vezes 1, 4. Menos 4. Menos 2 vezes 1, menos 2. Mais k igual a zero. Cortando os dois números opostos, menos 4 mais k igual a zero. Isolando a letra, k igual a 4. Questão 3 é uma função exponencial que é 180 menos 110 vezes 2 elevado a menos 0,5 vezes t. Nesse caso, nós vamos substituir o t por zero, por quê? Porque nós queremos determinar as semanas que correspondentes aos recém-contratados. Então, não foi trabalhado uma semana inteira, o tempo vale zero. 180 menos 110 vezes 2 elevado a menos 0,5 vezes zero. 180 menos 110 vezes 2 elevado a zero, 1. 180 menos 110, 70 peças. Questão A. Habilidade. Saber construir gráficos de funções por meios de transformações em funções mais simples. Questão 4. Observe os gráficos a seguir e determine as suas funções correspondentes. Então, vamos identificar quais são as 4 funções referentes aos 4 gráficos que nós temos. A. Uma reta, função do primeiro grau. B. Uma função exponencial, nesse caso aqui a função ela é crescente. C. Uma parábola, uma equação ou uma função do segundo grau. A D. Uma função logarítmica, identificando que na função logarítmica, o que nós temos? Ela sempre corta o eixo X no ponto 1. Questão 5. Construir o gráfico de uma função cosseno. Então, vamos lá. 3 cosseno de x mais 1. Então, nós temos aqui, quais são os valores para o x? 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Identificando os valores do cosseno de x. Então, cosseno de 0 é 1,
Cosseno de π sobre 2 é 0. Cosseno de π, menos 1. Cosseno de 3π sobre 2, 0. E cosseno de 2π, 1. Substituindo na função cosseno. Então, vamos lá. 3 vezes 1 mais 1. 3 vezes 1, 3 mais 1, 4. 3 vezes 0 mais 1. 3 vezes 0, 0 mais 1, 1. 3 vezes menos 1 mais 1. 3 vezes menos 1, menos 3. Menos 3 mais 1, menos 2. 3 vezes 0, 0. 0 mais 1, 1. 3 vezes 1, 3. 3 mais 1, 4. Construindo o gráfico agora. 0. Então, quais são os valores do eixo X? 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Quais são os valores do eixo Y? 4, 1, menos 2, 1 e 4. Vamos agora fazer a correspondência. 0 com 4, então 0 e 4 tá aqui. π sobre 2 com 1, π sobre 2 com 1, π com menos 2, π com menos 2, 3π sobre 2 com 1, então 3π sobre 2 com 1 e 2π com 4. Então, nós temos aqui uma curva chamada de cossenoide. A questão 6, nós vamos utilizar na 6, na 7 e na 8, nós vamos utilizar a habilidade de identificar o crescimento de função e enviar representados por gráficos. Então, vamos lá. Na questão 6, nós queremos identificar qual o intervalo de tempo em que o faturamento teve o seu maior crescimento. Aqui na linha horizontal, nós temos o período, o ano. E aqui na linha vertical, no eixo vertical, nós temos os valores em milhões de reais. Então, observando aqui, aonde que nós temos, em que período, em que intervalo nós temos o crescimento? Então, foi no intervalo de 1999 e 2000, correspondente à alternativa B. A questão 7, nós também temos que analisar a taxa de crescimento. Então, observando aqui, nós temos 5 empresas projetando o seu investimento. Aqui, então, são as 5 empresas. Aqui nós temos, no eixo X, nós temos o período, o ano. E aqui no eixo Y, nós temos o faturamento em milhões de reais. Então, observando, quanto maior a inclinação da reta, mais rápida será o avanço para os valores correspondentes a Y. Então, das 5 empresas analisadas, qual foi o maior crescimento? Então, o maior crescimento foi aqui da empresa 3. Questão C. Na questão 8, nós temos que avaliar em que trecho nós temos o que? Uma função decrescente. Então, nesse caso, a função decrescente, analisando o gráfico, aonde que o valor diminui? Aonde que há uma queda? No trecho 3, que é aqui de 5 a 8. Então, analisando aqui o trecho decrescente, nós temos o trecho 3, que é de 5 a 8. Boa semana a todos, até a próxima aula.